Olá, meus amigos, vamos falar de lesão corporal gravíssima, parágrafo 2º do artigo 129, bacana? Bom, inicialmente o nosso Código Penal não diferenciava lesão corporal grave de gravíssima, né? Ficava a cargo da doutrina, a doutrina falou, a jurisprudência abraçou, e a única legislação que vinha dizendo era a lei de crimes hediondos, lá quando você causava uma lesão corporal gravíssima ou seguida de morte naqueles agentes lá que estão previstos no homicídio funcional, né? Mas aí com a reforma do artigo 122 do Código Penal, participação em suicídio, o legislador já veio lá trazendo os termos lesão corporal gravíssima, lesão corporal grave, beleza? Então, penso que a partir de agora o próprio legislador já está diferenciando lesão corporal leve de grave de gravíssima. Lesão corporal leve e grave já tratamos aí em vídeos anteriores. Eu vou falar da lesão corporal gravíssima. Parágrafo 2º do artigo 129, com pena de reclusão de 2 a 8 anos. Realmente uma pena muito simbólica, muito fraca, né? Muito singela, né? Porque você vai perceber os danos causados aqui realmente são bastante relevantes, bastante graves e a pena é muito pouca, né? Então vamos lá. Quais são as hipóteses? Lembrando que lesão corporal grave e gravíssima ação penal é pública e incondicionada, né? Não depende de qualquer manifestação de vontade da vítima para querer ver processado o autor do fato. Bom, vamos lá. Primeira hipótese é a incapacidade permanente para o trabalho. O que você tem que saber dessa hipótese? Que não é incapacidade permanente para o trabalho, ele realmente está inválido, ele não pode trabalhar, tá? Não é o trabalho que a vítima exercia, é qualquer trabalho. Então ele está inválido. Então cuidado com isso, não é o trabalho que a vítima exercia, é incapacidade permanente para trabalhar, qualquer trabalho. Legal? Bom, lá na grave você tem incapacidade para as ocupações habituais, que nada tem a ver com trabalho, mas pode ser trabalho, que trabalho também é uma ocupação habitual, né? Para alguns, né? Evidentemente. Então, aqui a gente já fala de trabalho. Lá na grave é ocupação habitual. Aqui já é incapacidade permanente para o trabalho. Permanente não significa o resto da vida, mas um lapso temporal considerável, beleza? Bom, seguindo, segunda hipótese, nós temos aí a enfermidade incurável. Muito bom o questionamento trazido aqui, que eu trago para vocês nesse momento, que é a questão da AIDS, né? A questão da AIDS. Para o STJ, a AIDS entra aqui. Então, quem tem portador do vírus HIV e mantém relação sexual sem utilização de preservativo, com a intenção de transmitir, há uma resistência ainda por parte da doutrina que se a intenção for de causar a morte, deve responder por tentativa de homicídio, mas esse entendimento está um pouco superado, e aí o indivíduo vai, segundo o STJ, vai responder por lesão corporal gravíssima, beleza? Há alguma parcela da doutrina ainda que trilha em caminho contrário, dizendo que deveria responder pelo artigo 130 do Código Penal. Bacana? Perdão, 131 do Código Penal, que é praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado um ato capaz de produzir tal contágio, pena reclusão de 1 a 4, né? Penso que a conduta se amolda melhor neste tipo penal. Mas o STJ, talvez pelo fato da pena, né, ser metade, né, e caberia aí suspensão condicional do processo, decidiu por enquadrar aí na lesão corporal gravíssima. O STF teve a oportunidade de se manifestar, mas afrouxou e disse que o entendimento aí da tipicidade cabe ao titular da ação penal, que é o Ministério Público. Bacana? Então, enfermidade incurável, posso te dar um exemplo aí, segundo o STJ, da AIDS. Você também pode dar porrada no indivíduo e fazer com que ele não produza mais insulina e vai ficar que nem eu, diabético, legal? É uma enfermidade incurável. Bacana? Bom, a cura veio depois, não importa. Naquele momento do fato era incurável e ponto final. Tá? Bom, ele foi condenado, no dia seguinte veio a cura. Pode entrar com revisão criminal? Não, não pode entrar com revisão criminal. E ainda há entendimento no sentido de que, ainda que tenha cura, mas que a vítima tenha que se submeter a um tratamento muito evasivo, por exemplo, o câncer tem que fazer quimioterapia, né? Que ela não é obrigada, encaixaria aqui na enfermidade incurável, tudo bem? Vamos seguir. Terceiro,
perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Já falamos aqui na grave comparando com essa, tá? Então, no caso de furar um olho da vítima, ficou cega de um olho, é grave. Furou os 2 olhos, gravíssima. Ficou surda de um ouvido, é grave. Dos 2 ouvidos, gravíssima. Com relação aí aos dedos, né? Aos dedos, você tem aí que quando você perde um dedo, seria lesão corporal grave, tá? Aí mais de 3 dedos e tal, aí você já perde a função. Então, aí entraria na lesão corporal gravíssima. Bacana? Bom, perdeu o braço, perdeu o membro. Legal? Não mexe mais o braço, inutilizou o membro. Legal? Bom, cortou o órgão genital do indivíduo, também entra aqui. Ah, você acha que não acontece? Já aconteceu lá em Juiz de Fora, né? Minha mãe tá morando lá em Juiz de Fora, onde o Bolsonaro tomou a facada. Lá em Juiz de Fora, teve o caso de uma médica que o noivo terminou o relacionamento um dia antes do casamento, ela revoltada, o pai contratou 2 capanga lá, foram lá e no cara, né? Disseram que conseguiu reimplantar, mas é lesão corporal gravíssima, beleza? Lesão corporal gravíssima. O 4, aí diz deformidade permanente. Bom, código português e argentino, essa deformidade tem que ser no rosto, uma cicatriz no rosto. O Brasil não caminhou nesse sentido, tá? Então, no Brasil, não precisa que a deformidade permanente seja no rosto. Então, a cicatriz, ela pode ser em outro lugar, na barriga, por exemplo. Agora, para ficar em deformidade permanente com a cicatriz, tem que ter uma cicatriz bem vultosa, não é qualquer coisinha que vai ser deformidade permanente. Cortou a orelha, arrancou as pálpebras, cortou aí a ponta do nariz, né? Couro cabeludo, deformidade permanente. Questão de prova. O indivíduo jogou ácido no rosto da vítima, mas não acertou. Qual crime que ele vai responder? Tentativa de lesão corporal gravíssima. Qual o único crime, qual a única modalidade da gravíssima que não cabe tentativa? É o aborto, porque torna-se um crime pré-doloso. Lá na grave tem 2, perigo de vida e aceleração do parto, beleza? Então temos que aqui na deformidade permanente, pode ser em qualquer lugar, não precisa ser no rosto, beleza? E o ácido aí é o interessante, a questão da tentativa. E o aborto, quando resulta aborto, nós só temos aborto doloso, não existe aborto culposo. Aborto culposo é fato atípico, aborto acidental é fato atípico, aborto espontâneo é fato atípico. Aborto culposo só como resultado na lesão corporal gravíssima. Então o indivíduo ele age com dolo para lesionar. E aí a vítima perde o bebê. Então resultou aborto de forma culposa. O crime é pré-doloso, não admite tentativa. É imprescindível que o agente jamais tenha a intenção de produzir o resultado ou que assuma o risco de produzi-lo. Se ele deseja o resultado aborto, responderá por 2 crimes: lesão corporal e mais o crime de aborto, em concurso formal impróprio, somando-se as penas. Beleza? Toma cuidado com isso. E aí a lesão corporal vai depender do que ele causou lá na gestante, né? Então ele responde se ele deseja o resultado aborto pelo crime de lesão corporal, mais o aborto sem o consentimento da gestante. Artigo 125 do Código Penal, reclusão de 3 a 10 anos. Mas a lesão corporal, seja leve ou grave, né, ou gravíssima, vai depender. Aí se ela se ela não consegue mais trabalhar, por exemplo, pode ser, legal? Ou se ela perdeu a função reprodutora, vai poder ser lesão corporal gravíssima, mas o aborto em concurso formal impróprio, somam-se as penas. Beleza? Legal? Então essas são as hipóteses de lesão corporal gravíssima, um rol taxativo. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. Legal? Então a primeira, incapacidade permanente para o trabalho. Segunda, enfermidade incurável. Terceira, perda e inutilização de membro, sentido ou função. 4, deformidade permanente. 5, resultado aborto, que é um crime pré-doloso, é o único que não vai admitir modalidade
culposa. Legal? Valeu!